Ora, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez. O meu nome é André Ventinhas e aqui falamos de investimentos e de literacia financeira. Portanto, vamos continuar a parte 2 da saga, continuamos a falar sobre Bitcoin. Já lançámos aqui o primeiro vídeo sobre Bitcoin que podem visualizar, onde foi dada uma introdução, digamos assim, ao tema. Agora vamos, portanto, para o Bitcoin parte 2 e continuamos então a falar deste fenómeno que surgiu mais ou menos por volta de 2008, 2009, após a queda do Lehman Brothers. Portanto, falamos já no desaparecimento de Satoshi Nakamoto. Portanto, em 2011, Satoshi, digamos que as pessoas ou a pessoa que criou, portanto, o Bitcoin, o tal programa portanto, de computador sofisticado e criado em blockchain, portanto, ele desapareceu e talvez soubesse o fim que o esperaria ao desafiar o poder e foi astuto. Portanto, ele guardou as reservas que tinha em Bitcoin, ainda hoje penso que é o maior detentor de Bitcoin e desapareceu praticamente do mapa, do radar, digamos assim, e até hoje não se sabe, ou pouca gente saberá quem é Satoshi Nakamoto, portanto o famoso autor do paper branco que lançou este novo tipo de reserva de valor, que é o que eu considero. Sistema de pagamento, eu no outro vídeo falei sobre isso, mas não é também um sistema de pagamento em si, porque é muito volátil o Bitcoin e como sistema de pagamento também se torna algo que não é muito eficaz porque os preços estão num desequilíbrio constante e, portanto, ele basicamente desapareceu do radar, o que torna ainda mais fascinante a história, digamos assim, em volta do Bitcoin. O que é blockchain? Portanto, já tínhamos falado aqui sobre a blockchain. A blockchain, de uma forma simples, é uma cadeia de registros sofisticada e encriptada. Todos os utilizadores verificam as transações na rede. Esta tem um alto nível de transparência e cria uma rede descentralizada, mas incapaz de ser corrompida. Portanto, esta rede funciona com vários computadores no mundo. Os próprios chineses dominaram e eles tentaram tirar, portanto, retirar o Bitcoin, a mineração, digamos assim, Bitcoin da China, e não tiveram sucesso porque rapidamente outros sistemas de computadores se começaram a formar noutras partes do mundo para reabilitar o sistema e foi reabilitado com sucesso. Este sistema é um sistema que, imaginem de uma forma muito simples, para compreenderem, é como se tivéssemos duas palavras passe. Temos uma palavra passe interna e essa é única e exclusivamente utilizada por nós, e depois é criada uma palavra passe que aparece no sistema, mas que os utilizadores conseguem ver que foi comprada ou vendida determinado valor ou determinado número de satoshis, portanto, ou de bitcoins diretamente, mas não conseguem identificar o utilizador que comprou ou que adquiriu esses bitcoins. Isto faz com que este sistema seja altamente complexo e muito difícil de ter, digamos assim, rastreio, ou seja,
rastrear este sistema, ir atrás daquilo que é as operações no próprio sistema é bastante complicado. A criptografia é isso mesmo e estes grandes génios operam também neste campo da mineração do Bitcoin. Portanto, blockchain, uma rede descentralizada em que o utilizador fica com palavras-passe ou com códigos para ele, mas que depois esses códigos geram outros códigos que são os que aparecem no sistema, mas que não ligam diretamente o utilizador aos códigos que aparecem no sistema. E então assim o utilizador fica salvaguardado de ser rastreado ou de saberem quem está a fazer essas operações. Portanto, o que penso sobre o Bitcoin, isto aqui é mais a nível de opinião. Eu vejo o Bitcoin como uma possibilidade de reserva de valor. Sabemos que existem já 19,49 milhões a circular, portanto, ao valor. Estes 19,49 milhões, quando eu já vos disse que o limite são os 21 milhões de bitcoins. Em chegando aos 21 milhões, o sistema, entre aspas, deixa de fazer essa mineração porque esta tendência é deflacionária. Existe um limite e a partir desse limite não são criados mais. Só é acrescentado valor. Quando vi ontem o valor em euros do Bitcoin, estava em 92.023 euros. Portanto, veja o gráfico de 5 anos, o Bitcoin começa aí, até vemos no gráfico, a menos de 20 mil euros. Portanto, no nosso eixo da esquerda, o vertical, a menos de 20 mil euros, depois vai subindo aqui para 40 a 60 mil, tem uma tendência baixa até aos 20 mil e depois durante algum tempo estagna e aqui em 2024 nós começamos a ver novamente o Bitcoin a levantar 60 mil, depois até aos 80 mil, depois teve mais uma baixa e depois agora centra-se mais ou menos em torno de 92 mil. Segurar Bitcoin é isto, segurar Bitcoin é segurar volatilidade. E isto é o mais difícil que existe nos investimentos. Portanto, o murro no estômago da volatilidade é aquilo que é mais difícil de segurar nos investimentos. E o investidor tem confiança no ativo que está a comprar, porque o risco está sempre associado, ou o investidor se acha que é muito volátil e vê o produto como altamente arriscado, ou coloca uma pouca percentagem no portfólio, ou então não investe de todo, porque se não consegue aguentar esse murro no estômago, mais vale dormir descansado de noite e não arriscar de todo a comprar um ativo deste tipo. Portanto, sabemos que a capitalização do Bitcoin é uma gota no oceano. Em 2013, portanto, a capitalização do ouro, incluindo barras, joias e ETFs, produtos financeiros estruturados, o ouro tinha cerca de 13 trilhões de dólares ou bilhões em euros, como queiram, talvez um pouquinho menos derivado ao dólar, neste momento está desvalorizado em relação ao euro. Em 2025, hoje, o ouro tem 20 trilhões de dólares ou bilhões em euros, talvez um pouquinho também em euros, mas a capitalização do ouro andará à roda destes valores. O Bitcoin em 2013 valia, a nível total em mercado,
500 bilhões de dólares ou 500 mil milhões em euros. Lá está a diferença aqui dos americanos chamarem bilhões e de nós apelidarmos por 1.000 milhões aqui na Europa. E o Bitcoin em 2025 já tem uma capitalização, portanto, 3 vezes mais. 2 trilhões de dólares, bilhões em euros. Portanto, vocês vejam a subida tanto que houve em capitalização de ouro como em capitalização de Bitcoin. Até tenho aqui a pequena foto, portanto, de cada, tanto do ouro como de Bitcoin, em que vocês veem o quadradinho do Bitcoin, quantas vezes este quadradinho do Bitcoin cabe dentro daquilo que é a capitalização do ouro. E então vejam que se o ouro é o recurso mais escasso que há, se tem esta capitalização, imaginem a do Bitcoin, que é muito menor. E normalmente quando algum produto financeiro tem uma capitalização muito menor, tem uma possibilidade de crescimento maior. Mas não existem certezas, apenas probabilidades, e por isso é que não estamos aqui a fazer previsões, porque essas ninguém as faz. Portanto, tenho aqui também as referências bibliográficas, caso queiram, Pacheco 2018 Bitcoin, portanto tem aqui também da blockchain ao criptoinvestidor, da editorial Presença, e Nakamoto, portanto o próprio paper de Satoshi Nakamoto em 2008. Qualquer pessoa na internet pode tentar aceder e pode verificar como Satoshi Nakamoto criou o white paper e qual é que era o seu propósito, apesar de eu achar que hoje é um pouquinho diferente. Portanto, se em tempos se pensou que poderia ser um meio de transferência e de troca de pagamento, hoje muitos daqueles que são analistas veem o Bitcoin como uma reserva de valor. E esta é uma observação que eu vou reforçar, porque vocês vejam aquilo que foi a capitalização que subiu do ouro e a capitalização do Bitcoin. Normalmente ouro é um produto que tem esta subida face a oscilações, portanto, anormais, digamos assim, da inflação. E normalmente os investidores, quando sentem que existe alguma anormalidade em redor da inflação, refugiam-se em ouro, porque é um investimento, digamos que, mais estável para evitar percas derivado da desvalorização da moeda. E é tudo o que eu tenho para vocês hoje. Cultivem-se, estudem, leiam, tenham missão e propósito naquilo que é aquilo que criam dia após dia para os outros, e voltamos a ver-nos na próxima sessão.